A história de Moisés é daquelas que todo mundo conhece, né? Inspiradora demais. Desde pequenos, ouvimos sobre suas façanhas e como ele se tornou um símbolo de libertação e fé. Moisés, um profeta importantíssimo tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, tirou o povo de Israel da escravidão no Egito. Ele é lembrado não só por sua liderança, mas também por sua profunda conexão com Deus. Uma jornada épica, cheia de milagres divinos, mostrando que a justiça e a liberdade sempre valerão a pena. A travessia do Mar Vermelho, por exemplo, é um dos momentos mais icônicos, onde o impossível se tornou possível. Uma história que nos ensina sobre fé, coragem e a luta pela libertação. Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos que se tornaram a base moral e espiritual para muitas gerações. O povo de Israel, descendente do patriarca Jacó, vivia como escravo no Egito. Eles eram forçados a trabalhar arduamente, construindo cidades e monumentos para o faraó. O faraó, com medo que os israelitas ficassem mais fortes, oprimia eles com trabalhos forçados. Era só sofrimento e desespero. A vida era dura e sem esperança, mas a fé deles nunca vacilou. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo e escolheu Moisés para libertá-los. No episódio da sarça ardente, Deus revelou a Moisés sua missão divina, enchendo-o de coragem e determinação. Moisés era de família israelita, mas foi salvo da morte por uma princesa egípcia e acabou criado na corte do faraó. Esse início de vida peculiar preparou Moisés para a grande tarefa que estava por vir. Apesar da vida de mordomia, Moisés nunca esqueceu suas raízes. Ele sempre sentiu uma conexão profunda com seu povo e a injustiça que eles sofriam. Ele se tornou o instrumento de Deus para desafiar o poder do faraó e libertar seu povo da escravidão. Moisés enfrentou o faraó com coragem, realizando milagres e pragas que mostraram o poder de Deus. A história de Moisés é aquela mensagem de esperança para quem está passando por algum aperto. Ela nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé e a determinação podem nos guiar para a liberdade. É uma história que nos lembra que Deus ouve o clamor dos oprimidos e age em favor da justiça. Moisés e seu povo nos ensinam que a luta pela liberdade é árdua, mas sempre recompensadora. Moisés nasceu em um período tenebroso da história de Israel. O povo de Israel estava sofrendo sob o jugo da escravidão egípcia, e a opressão era implacável. A vida era dura e cheia de incertezas, e a esperança parecia distante. O faraó, morrendo de medo do povo israelita crescendo cada vez mais, mandou jogar todos os meninos recém-nascidos no rio Nilo. Ele temia que os israelitas se tornassem tão numerosos e fortes que pudessem se rebelar contra o domínio egípcio. As mães israelitas viviam em constante terror, tentando esconder seus bebês dos soldados egípcios. Jochebed, a mãe de Moisés, desesperada para salvar seu filho, colocou ele em um cesto e deixou o cesto no rio, na esperança que ele se salvasse. Ela sabia que era um risco enorme, mas era a única chance de seu filho sobreviver. O cesto flutuou rio abaixo, carregando consigo as esperanças e orações de Joquebed. E não é que a cesta com o pequeno Moisés foi encontrada pela filha do faraó? A princesa estava se banhando no rio quando avistou o cesto entre os juncos. Curiosa, ela mandou uma de suas servas buscar o cesto e, ao abri-lo, encontrou o bebê chorando. Ela ficou com dó da criança e resolveu criá-lo como se fosse filho dela. A princesa, movida pela compaixão, decidiu adotar o bebê e criá-lo no palácio. Moisés, assim, foi salvo da morte certa e passou a viver como um príncipe egípcio. Moisés cresceu no luxo da corte egípcia, teve acesso à melhor educação e aprendeu tudo sobre a cultura e a religião do Egito. Ele foi treinado nas artes, na ciência e na liderança, recebendo uma educação que poucos poderiam sonhar. No entanto, apesar de sua vida privilegiada,
Algo dentro dele sempre o lembrava de suas verdadeiras origens. Mas mesmo com toda essa mordomia, Moisés nunca esqueceu de onde ele veio. Ele sabia que não era egípcio de nascimento e sentia uma conexão profunda com seu povo, os israelitas. Essa dualidade de identidade o acompanhava constantemente, causando-lhe grande conflito interno. Um dia, Moisés viu um capataz egípcio sendo cruel com um escravo israelita. A brutalidade da cena o chocou profundamente. Ele não podia ficar parado e assistir seu povo ser tratado de forma tão desumana. Ele não se conteve, defendeu seu povo com unhas e dentes. Em um ato de fúria e justiça, Moisés atacou o capataz, lutando para proteger o escravo israelita. A luta foi intensa e Moisés acabou matando o egípcio. Matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Ele sabia que seu ato de violência não passaria despercebido e que as consequências seriam severas. Moisés tentou esconder o corpo, mas a notícia do assassinato logo se espalhou. A bronca foi tão grande que Moisés teve que fugir do Egito para não morrer. Ele deixou para trás sua vida de luxo e privilégio, fugindo para o deserto em busca de segurança. Moisés sabia que não poderia voltar, pois sua vida estava em perigo. Ele se refugiou na terra de Midian, onde se casou com Zípora, filha de um sacerdote chamado Jetro. Em Midian, Moisés encontrou paz e uma nova família. Ele se estabeleceu ali, longe das intrigas e perigos do Egito. Moisés passou anos em Midian, levando uma vida simples como pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho de seu sogro, Jetro, e aprendeu a apreciar a tranquilidade e a simplicidade da vida pastoral. Esses anos de paz foram um contraste marcante com sua vida anterior no Egito. Cuidando do rebanho do sogro, Moisés viveu algo que mudaria a vida dele e a história do seu povo para sempre. Um dia, enquanto pastoreava, ele teve uma visão divina, uma sarça ardente que não se consumia. Essa experiência sobrenatural marcou o início de uma nova jornada para Moisés. Uma jornada que o levaria de volta ao Egito para libertar seu povo da escravidão. Moisés, agora um pastor em Midian, estava cuidando das ovelhas do sogro perto do Monte Horeb. Ele tinha se acostumado à vida simples e tranquila de pastor, longe das preocupações e responsabilidades que um dia teve no Egito. De repente, ele viu uma sarça pegando fogo, mas não queimava. A chama era viva. Era uma visão impressionante e inexplicável, algo que ele nunca tinha visto antes. Intrigado, Moisés foi chegando mais perto para entender aquele mistério. Ele se perguntava como uma sarça poderia queimar sem ser consumida. Cada passo que dava, seu coração batia mais rápido, cheio de curiosidade e um pouco de medo. E foi aí que ele ouviu a voz de Deus chamando ele do meio da sarça ardente. A voz era poderosa e ao mesmo tempo reconfortante, algo que Moisés nunca tinha experimentado antes. Deus falou com Moisés e se apresentou como o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ele explicou que tinha visto o sofrimento do povo de Israel no Egito e que era hora de libertá-los. Deus deu a missão para Moisés voltar para o Egito e libertar os israelitas da escravidão. Era uma tarefa monumental, algo que mudaria o curso da história. No começo, Moisés ficou inseguro. Achou que não ia dar conta. Como convencer o faraó? Ele se lembrou de seu passado no Egito e das dificuldades que enfrentaria. Mas Deus botou fé em Moisés. Prometeu que estaria do lado dele em cada passo. Ele garantiu que Moisés não estaria sozinho e que o poder divino o acompanharia. Para Moisés mostrar que era realmente Deus falando com ele, Deus deu a ele o poder de fazer milagres. Imagina só, ele poderia transformar seu cajado em uma serpente e fazer sua mão ficar leprosa e depois curá-la. E para ajudar ainda mais, Arão, irmão de Moisés,
virou o porta-voz dele, um ajudando o outro nessa missão de libertação. Arão era eloquente e sabia como falar com as pessoas, o que seria essencial para convencer o faraó. Com a força de Deus, Moisés se despediu da família em Midian e foi direto para o Egito, pronto para encarar o faraó e libertar seu povo daquela situação. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas estava determinado a cumprir a vontade de Deus e libertar os israelitas da opressão. Moisés e Arão chegaram no Egito e foram direto falar com o faraó. Pediram a libertação dos israelitas, mas o faraó, cheio de si e orgulhoso, debochou de Moisés e disse que não ia libertar ninguém. O faraó foi teimoso. Então Deus, com sua força, enviou 10 pragas aterrorizantes para o Egito. Cada praga era pior que a outra. Era para mostrar quem mandava e a fragilidade dos deuses egípcios. As águas do Nilo ficaram vermelhas como sangue. Os peixes morreram e ninguém podia beber aquela água. Rãs brotavam de tudo quanto é canto, dentro das casas, nos campos, até no palácio do faraó. Piolhos e moscas infernizavam a vida de todo mundo. Uma peste matou todos os animais dos egípcios. Feridas horríveis apareceram no corpo dos egípcios. Chuva de pedra e fogo destruíram tudo. Gafanhotos comeram todas as plantações. Trevas tomaram conta do Egito por 3 dias. Ninguém enxergava nada. A cada praga, o faraó se humilhava e jurava que ia libertar o povo, mas assim que a praga passava, ele voltava atrás. Só que a 10ª praga, essa ninguém ia aguentar.